Então vai. Então é o Bhaktara Samhita Sindhu, primeira onda, Samanya Bhakti. Então o verso vai explicar, o verso do Padma Purana, né? Que diz, né? Por se ocupar em Bhakti a Vishnu, né? Passo a passo, o Aprarabdha, Kuta, Bidya e Prarabdha Karma são destruídos. Ok? Nessa citação do Padma Purana, deixa claro que o Bhakti destrói Prarabdha Karmas. Né? Então, e nesse verso também vai tratar das reações pecaminosas. Né? O Prarabdha Karma é aquilo que já frutificou, né? Ou seja, literalmente o karma começou. A reação pecaminosa presente, né? Ela vai ser experimentada nessa vida como felicidade ou sofrimento. Né? Bidya significa a reação na qual a qual gerou, a qual trata, que trouxe, né? Que se tornou prarabdha, né? Bidya, né? Como a semente, né? Bidya, né? Kuta refere às reações pecaminosas, as quais geraram bidya. Como é? Kuta, né? Se refere às reações pecaminosas, as quais geraram, né? Bidya. Isso que ele fala, né? Esse pode ser ofensa? A prarabdha palam, né? Significa essas reações que não são prarabdha, né? Ou seja, elas não serão experimentadas nessa vida de uma maneira geral, né? Mas que causa efeitos na forma de kuta e bidya e prarabdha. Aí na nota aqui ele vai explicar um pouquinho melhor. Bom, isso poderia implicar que nessa vida, né, os karmas como bidyas são de alguma forma detectáveis na mente como um impedimento, ao sofrimento, né? Depois se materializa como um sofrimento físico chamado prarabdha karma. Bom, deve ser entendido que todas essas reações, né, são previamente são de atividades pecaminosas prévias, né? Essas reações, né, progridem do sutil para o grosseiro, né? Através de muitas e muitas vidas que ele está falando. Né? Bom, esses aprarabdha karmas, né, têm sido adquiridos, né? Eles são sem começo, né? É chamado anadicida, né? Não tem começo para isso, né? E são de números infinitos, né? Ananta. Bom, o karma é anadi porque a existência da diva no mundo material é anadi. Anadi significa sem começo, né? Anadi. De um certo número dessas apenas, né, um certo número dessa perdão, aí que não precisa não. Então nas palavras a prarabdha karma são sem começo e infinitos, mas o prarabdha karma não são, né? Ou seja, não é sem infinito, né? Começa aqui. Uma vez que as bidyas, né, se manifestam como sofrimento, né, durante a existência, né, da vida, então isso são classes de prarabdha. Né? Se nas vidas prévias, né, se cometeu um ato no qual se cometeu um ato, né, alguma atividade, isso pode gerar um sofrimento, como, por exemplo, uma doença nessa vida. Então a reação é chamada bidya até o momento que ela se manifesta nessa vida. Né?
Quando ela se manifesta, já não é mais bídia, né? Quando se manifesta como doença, então isso, ou seja, como, até dando esse exemplo, quando a doença se manifesta, isso é prarabdha, né? Tá, então vamos lá. Então, a experiência nesse corpo de sofrimento, nesse momento, é chamado prarabdha. E os próximos sofrimentos, né, na vida devido ao karma, é chamado bidya, né, porque é como um ciclo isso. Né? Isso pode ser percebido a nível mental como uma premonição antes que isso aconteça. Né? Se uma pessoa está capaz de intuir, né, circunstâncias da próxima vida, isso poderia ser chamado de kuta. Né? Os karmas que não são indectáveis, né, que não são detectáveis, que esperam para vidas futuras, poderiam ser chamados de aprarabdha. Bom, aí Mukunda Goswami, né, não sei quem é ele, mas ele aponta que existem algumas exceções, né, em relação a essa regra. Né? Por exemplo, a Jamila, ele radicou a bidya primeiro, né? Ou seja, ele de sofrer no inferno, né? Porque ele é devido aos poderes do nome do Senhor, né? Que estão além dessas regras, né? Ou seja, então a Jamila, por exemplo, ele que foi uma pessoa muito pecaminosa, né? Na vida, né? Ele teve uma vida muito pecaminosa porque ele cantou o santo nome, ele radicou esses bidyas, né, que ele tinha, né? Então ele não precisou pagar por isso, sofrer por isso. Né? Então vamos lá. Kramena significa as reações que são destruídas gradualmente, né, dos recentes, né, para os prévios. Né? De prarabdha para bidya, para kuta e aprarabdha. Né? Bom, mas aí o verso 21 menciona que imediatamente os prarabdhas karmas, né, do comedor de cachorros são destruídos ao invés de gradualmente. Né? Sendo assim, a pessoa deveria entender que prarabdha karmas irão ser destruídos da mesma maneira que uma agulha, né, que perfura centenas de folhas de lótus. Né? A agulha, ou seja, a agulha, parece que ela vai de uma peça, vai só de uma vez, né? Mas ela, na realidade, ela fura, né? Várias folhinhas, né? Isso que ele está explicando aqui. Né? Então, isso é imediatamente. Então ele fala, similarmente, os karmas serão destruídos gradualmente, apesar que, na perspectiva, né, da duração ilimitada, né, da existência da vida nesse mundo, eles são destruídos todos de uma vez. Né? Deu para entender? Bom, agora ele vai explicar a destruição da semente do pecado, né? Ou seja, os desejos materiais. Bom, apesar que uma pessoa pode neutralizar as reações da sua vida pecaminosa, né, através da austeridade, caridade, votos, né, e outros métodos, né, essas atividades piedosas não podem desenraizar os desejos materiais do coração. Entretanto, se uma pessoa serve os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, ele é imediatamente livre de todas essas contaminações. Né? Então, aqui ele fala que a raiz, né, a forma sutil dos pecados, né, tem outro termo aí, Tat Irdayam, eu botei, né? Botei? Qual aluno vocês estão? Tat Irdayam aparece da natureza invejosa e não é destruída pelos atos piedosos. Pegou aí? Pegar? Bom, a raiz, entretanto, é destruída pelo Bhakti, ou seja, que o Bhakti aos pés de lótus do Senhor, porque o Bhakti destrói ainda os desejos para pecar, né? Então, o que ele falou, ou seja, você pode acabar com as reações pecaminosas,
as reações pecaminosas, né, da sua vida, né, por austeridade, caridade, votos, né, mas o desejo ainda fica. Né, mas ele fala que o Bhakti, porque o desejo nasce de onde? Nasce desse sentimento de inveja, não é isso? Essa inveja que a entidade viva tem. Mas ele fala que isso é destruído pelo Bhakti também. O Bhakti ele destrói também. O Bhakti acaba com a inveja. Né? Inveja de Deus? Inveja de tudo, na verdade. Né? Vai falar da habilidade de destruir a vidya. Né? A vidya é a ignorância, né? A vidya, né? Bom, os devotos, pelas ações do serviço aos pés de lótus do Senhor, né? Podem facilmente superar, né? Superar o nó da ignorância que traz, né, ilimitadas impressões de karmas, né, atados fortemente pela ação. Porque isso é muito difícil, né? As pessoas de mente vazia, assim, as pessoas fracas de espírito, né? Ele fala isso, né? Os não devotos, né? Os gyanis e yogis, né? Apesar que eles tentam, né, parar o fluxo, né, das atividades dos sentidos, eles não podem fazer isso, eles não conseguem fazer isso, né? Entretanto, se você sendo assim, você é aconselhado a se ocupar em serviço devocional a Krishna, ó filho de Vasudeva. É um verso chamado Bhagavata 4.22.39. Bom, então a gente está no comentário de Jiva Goswami. Bom, aceitando o tópico, né, tomando o tópico, Nastik Bhakti, né, que é a habilidade para destruir a vidya, o autor ilustra, né, isso nesses dois versos. Né? Isso ok. Então, a implicação é que sem a estabilidade no Bhakti, né, uma pessoa não pode passar para os estados, né, de Ruchi, Yashakti e Bhava. Né? Bhava, não pode acontecer isso. Né? Em Bhava, o nó da ignorância, a vidya, ele é destruído. Entretanto, o estágio de Nishta, por si mesmo, não destrói a ignorância. Como ilustrado no Bhagavata, ele vai citar o verso aí, né? Em Nishta, a ignorância não é destruída, né? Assim, quase toda a inauspiciosidade é destruída, mas a ignorância ainda não é destruída em Nishta, né? Então ele cita um verso aí, de Goswami cita um verso do Bhagavata, parece? Bhagavata, né? Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, o qual é o Paramatma, no coração de todas as pessoas, e o benfeitor do devoto veraz, limpa o desejo para o desfrute material do coração daquele devoto que tem desenvolvido uma urgência, né, ou seja, uma demanda, né, para escutar suas mensagens, as quais são elas mesmas virtuosas quando apropriadamente escutadas e cantadas. Né? Então aí ele vai citar agora ele vai citar esse outro verso aí, que é o verso famoso, né? Por assistir regularmente às aulas do Bhagavatam e por render serviço aos devotos puros, né? Todos os problemas, né, no coração são quase completamente destruídos, ou seja, todas as inauspiciosidades, né? E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, o qual é glorificado com sons transcendentais, é estabelecido como um fato irrevogável, né? Nastik Bhakti, né? Isso é Nishta, né? Aí ele fala outro verso, então logo assim como o Nastik Bhakti é estabelecido no coração, os efeitos, né, dos modos da natureza, da paixão e ignorância, tais como a luxúria, desejo e... esses desejos, né, desaparecem do coração, então o devoto é estabelecido na bondade
e ele se torna completamente feliz, né? É isso mais ou menos. Então, para estabelecer no modo da bondade exclusiva, né? Satoguna, né? O homem cuja mente tem sido animados assim pelo contato com o serviço devocional, estimulado, não sei, ao Senhor, obtém um conhecimento científico da personalidade de Deus no estágio da liberação de toda a associação material. Esse é outro verso chamado Bhagavata, né? E aí vem outro verso também, chamado Bhagavata. Então, o nó do coração, a vida, é furado, e todos os... então todos os enganos são cortados em pedaços, né? Acho que essas coisas equivocadas, né? A corrente, né, das ações frutivas é terminada quando uma pessoa vê o Senhor como o qual é Atman, né? Para terminar o comentário de Vishwanath Thakur, né? Vamos ver aqui. Então, aí ele diz que se explica a habilidade de Nastik Bhakti para destruir a vidya ou a ignorância, né? Bom, os Vaishnavas, eles desatam o nó do Ahankara, né? Que está cheio com as impressões do karma, né? Que é atado pelas ações prévias da diva, né? Então, quando eles praticam as ações ao Senhor, né, essas ações provocam um efeito oposto, né? Pelo processo do Bhakti, o progresso de sadhana para o sadhya, o qual é oferecer aos pés de lótus do Senhor, né, incrementa a cada momento, ou seja, esse desejo de alcançar os pés de lótus do Senhor, né? Os renunciantes não acontece a mesma coisa, porque as suas mentes elas não têm pensamentos, né? Ou seja, a mente deles são vazias, eles falam isso, né? Ele está falando isso, né? Falando dos renunciantes secos. Esse é renunciantes secos, ou seja, que eles não meditam em Cristo, eles não meditam em Senhor, então essa renúncia deles, né, não gera fruto, né? Eles não têm boa inteligência, né? Eles tentam parar os sentidos, né? Assim como parar o fluxo dos rios, mas isso é impossível, parar o fluxo do rio, né? Essa tentativa de deter os sentidos é um sinal de sua tolice, né? Os renunciantes aí, né, que eles falam. Agora, de outra maneira, se as pessoas santas, né? Ou seja, as pessoas que estão ocupadas em devoção, né? Elas estão colocando seus sentidos, né, na beleza, né, das qualidades do Senhor Krishna, né? Então eles são muito inteligentes e acabam se tornando muito felizes, né? Então o glossário Nastik, né, refere-se a Nishta, coincidentemente aqui, onde a mente pode facilmente se concentrar no Senhor. A Shakti significa é o estágio em que a mente se fixa na divindade, Shuddha Sattva, do Senhor, né? Então, agora uma frase, né? Vou colocar aqui uma frase meio anônima. Se o professor não é realizado e não tem fé nos ensinamentos que ensina, ele não tocará o coração do seu estudante, né? E foi, né? Bom, a frase, vamos lá. Se eu pensar, sou um Vaishnava, jamais me tornarei humilde, né? Meu coração será contaminado com a esperança de receber honra dos outros e certamente irei para o inferno. Kripa Koro Vaishnava Thakura de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Essa não é a canção? É a canção, desculpa, é a canção. É a canção.